mas, Rui, voltando à conversa... Estamos a falar das arbitragens. Estávamos a falar das arbitragens. E é bom os tais 11 pontos perdidos em 10 jornadas, como falou o António. Uma parte são os deméritos do Benfica, que são evidentes. O Benfica não consegue, de uma época para a outra, manter ou aumentar aquilo que é a sua eficácia, a sua capacidade de resposta. E, portanto, esse é um demérito, no fundo, que se tem que reconhecer e que o próprio Benfica faz bem em reconhecer. Mas, por outro lado, esta jornada, por exemplo, ao nível das arbitragens, nós temos em Portugal uma arbitragem... O Benfica hoje, por exemplo, queixa-se de duas grandes penalidades. Com razão, e com razão, com toda a razão. E, portanto, há aqui, claramente, uma diferença relativamente àquilo que é... eu vi o jogo do Porto no Funchal. As duas penalidades a favor do Porto, no meu ponto de vista, são bem assinaladas, mas há uma grande penalidade que não é assinalada a favor do Marítimo, numa situação parecida àquela que resultou o segundo gol do Porto, portanto a segunda grande penalidade, para mim é indiscutível, como é indiscutível também uma grande penalidade que não foi assinalada nesse mesmo jogo a favor do Marítimo. Logo aí, uma dualidade de critérios claríssima. Por outro lado, uma dualidade de critérios nesse jogo, no Funchal, que aliás foi sublinhada, e muito bem, pelo treinador Pedro Martins, do Marítimo, porque na verdade, e como ele diz, quem percebe alguma coisa de futebol, quem anda nisto já há alguns anos, percebe que os árbitros não estabelecem apenas a diferença nos chamados casos do jogo, nos chamados lances cruciais. Tem muitas coisas que têm a ver com a tal dualidade de critérios, a forma como marcam as faltas, etc. O jogo de ontem no Funchal foi escandaloso, escandaloso. E mais escandalosa foi a nomeação para o jogo do Funchal de um árbitro não internacional para um jogo importante para as contas do título. Eu acho que esta questão relativa à não divulgação dos nomes dos árbitros para cada jornada dá um jeitão a quem nomeia. Porque, de facto, havendo esse secretismo à volta das nomeações, as pessoas não têm tempo para contestar nenhum tipo de nomeação. E, portanto, é um mau princípio. E, portanto, o nomeador, neste caso, Vítor Pereira, como se sabe, não há mecanismos para o fazer explicar nenhuma nomeação, mas, digamos, o mundo do futebol, o universo do futebol, gostaria de saber a razão pela qual há uma nomeação de um árbitro não internacional para um jogo tão importante para as contas do título do Funchal. Isto a somar àquilo que foi outro escândalo, que foi a arbitragem de hoje, em Vila do Conde, em que há duas grandes penalidades claríssimas que não foram apontadas pelo árbitro Olgário e Bencrença e que, obviamente, têm resultados e consequências ao nível do campeonato e da verdade desportiva. E as pessoas não podem encolher os ombros, não podem continuar a achar, quer dizer, alimentar esta farsa, porque isto é uma farsa. Porque se, de facto, não há explicações para as nomeações, ninguém consegue perceber as diferenças de critério para as nomeações. Depois, as arbitragens são como nós estamos a ver, beneficiando uns e prejudicando outros. Não se vai a lado nenhum e, portanto, este campeonato, também por isso, é um campeonato que fica na memória pelas piores razões, também por causa da questão da arbitragem. Mas, obviamente, a responsabilidade é de todos, não é? Não é apenas mas essas arbitragens, como a de ontem na Madeira,